constitui, o que que ela traz, né, emprega para a gente, tem um pouquinho também a ver e está relacionado com o que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Só um minuto. Bom, apareceu para vocês? Sim. Vamos lá. Apresentar para vocês um pouco sobre a atuação da associação, tá? O que de fato é a BDH e qual que é o objetivo principal, tá? Que nos norteia, né? A BDH, ela é uma entidade, né, de atuação nacional. A Amélia comentou um pouquinho aí, então nós temos representação, né, em todo o Brasil. É uma instituição sem fins lucrativos, tá? Formada por uma equipe técnica, né? A maioria arquitetos, engenheiros, administradores, né? Uma parte também da assistência relacionada à edificação hospitalar, tá? O principal objetivo, né? A gente vai trazer para vocês, opa, voltou aqui, promover a educação continuada, né? O quê? Pulverizar um pouco da cultura técnica, né? Hospitalar voltado para a engenharia, né, instalações, arquitetura de fato, e difundir aí essa educação continuada por meios de palestras como essa, né, congressos. A gente vai passar um pouquinho aqui de exemplos de atividades, de congressos, né, relacionados à BDH. A associação ela tem uma representatividade hoje em 22 estados. Tá? Hoje, a meta da nossa diretoria, né, cumprir o propósito aqui de consolidar nacionalmente, né, ocupar aí uma diretoria da BDH em cada estado. Conselho consultivo, formados também por engenheiros e arquitetos, né, principalmente aqui das gestões anteriores. Um pouco dos números em destaque. Hoje nós somos 885, né, um pouco mais aqui, a gente está buscando os números de maio, de associados individuais, 72, né, pessoas jurídicas, empresas, representando aí 22 estados e 10 congressos já realizados. De que a gente consegue, né, expandir um pouco dos profissionais, né, que atuam na associação, administradores, arquitetos, designers, enfermeiros, né, estudantes, inclusive, né, médicos, professores. Então, nós temos aí uma gama de profissionais e de interessados muito grande com o tema. A quantidade, o volume de associados por estados. Falar um pouco aqui da gestão. Hoje, a Doris, nossa presidente atual, na gestão de 24, 26. Ana Paula foi a gestão anterior, 22 e 24. E o Valmor aqui já na prospecção futura, como presidente 26, 28. O objetivo principal da BDH nessa gestão atual, né, tornar o conhecimento mais acessível a todos os associados na plataforma Eduque a BDH, ampliar a presença em todos os estados da federação, fortalecer o protagonismo das regionais, promover a multidisciplinariedade, integrar a associação nas reflexões normativas dos órgãos governamentais, daí a gente, né, expandir um pouco com o CAL, o CREA, vigilância sanitária, bombeiros, né, ou seja, estreitar esse laço com essas instituições, aproximar-se dos hospitais e associações do setor e construir comunidades saudáveis, tá? Acho que o foco principal, né, de fato
é a gente promover a cultura, né, da saúde com segurança e nada mais do que isso, né, é nascer com a arquitetura e a engenharia, né, o pontapé inicial para a gente poder fazer a diferença nesse meio. Aqui um pouco, né, da presidência, a estrutura dela atual, a Doris, Fernanda como vice-presidente, a Amélia também presente aqui na reunião conosco, Cristiane, Márcia e Guilherme. Um pouco sobre a Regional Alagoas, uma regional aí recente, poucos meses, né? Estou como representante, a Tainá como coordenadora executiva, né? A equipe crescendo, tem muito trabalho aí pela frente, né? Comissão e projetos, né, da BDH, as frentes, né, de materiais publicados, além das palestras e congressos, como eu comentei aqui, tem uma ampla, né, cadeia de educação continuada, principalmente no âmbito internacional, também com algumas participações das equipes que fazem parte da associação, algumas revistas e publicações também, publicações diretas e também publicações com apoio da BDH. Então, são materiais aí, de fato, voltados para a disciplina, né, de arquitetura e engenharia hospitalar. Congressos, né, congressos anuais, se eu não me engano, próximo ano, Distrito Federal, que é alguns dos encontros, né, dos eventos presenciais e seminários promovidos pela BDH em diferentes estados, seminários digitais. Bom, pessoal, é isso, né? O intuito aqui foi trazer brevemente uma apresentação da, da BDH, deixar aqui os contatos. Eu acho que é importante, né? Recomendo acessar o site, tem muita informação, né? E ressaltando, tá, pessoal? É muito acessível, né? São palestras e eventos acessíveis aí para quem é da área ou até mesmo para quem busca entender um pouco da área, né? Enfim, eu vou deixar agora a palavra com o Tiago, o palestrante aqui de hoje. A gente vai tratar um pouco sobre comissionamento no ambiente hospitalar, tá? Tiago, fique à vontade, por gentileza, se apresentar. Deixa eu interromper aqui, prontinho. Tiago, eu não estou te ouvindo. Sandra, enquanto o Thiago está entrando aí, eu queria parabenizar você pelo evento de hoje, né? Agradecer todo o empenho do primeiro evento da Regional, agradecer a presença de Thiago e estamos muito felizes com esse tema que é tão importante para a gente, né? E é uma realidade tão grande em alguns estados, em outros, às vezes a gente nem conhece o nome, né, do que significa. Então, acho muito importante e muito grata a Thiago por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente hoje. Obrigado, Doris. Tiago, quer testar seu áudio? Não, ainda não. Ainda não.
Ainda não, Thiago. Quer conectar novamente? Bom, já já o Thiago volta. No teste funcionou. Para isso que a gente testa antes, né? Agora sim, Thiago. Agora foi. A gente testa tudo e na hora o meu fone de ouvido dá problema, e aí eu tive que usar o microfone do computador e aí travou. Maravilha, tranquilo. Boa noite, então, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Como vocês não me ouviram nada, então boa noite. E agradecer mais uma vez o convite aí do Sander, né, em nome da BDH. Para mim é um prazer, né, falar aí para a associação. Hoje falar um pouquinho de comissionamento voltado para empreendimentos hospitalares. Compartilhando a tela aqui, eu acho que já está aparecendo, certo? Ok, Certo, tá certo. Tá. Então, a apresentação de hoje, né, o comissionamento em hospitais, como que a engenharia pode ajudar na garantia de ambientes seguros e eficientes. Meu nome é Thiago Portes, eu sou da Comis Engenharia. Então, minha formação é em engenharia elétrica e controle de automação. Apesar de eu estar já há 15 anos atuando bastante, né, forte dentro da área também de ar-condicionado, né, em todo tipo de edificação. Então já são aí 14 anos especificamente com comissionamento e, enfim, tenho algumas certificações aí de certificação como LEED AP, né, para edifícios sustentáveis, e certificado como profissional de comissionamento da ASHRAE, pela ASHRAE também, é, que é uma associação também da qual eu faço parte já há muito tempo, e eu acho que a gente pode até conversar depois, tem muita sinergia aí das atividades, a gente pode desenvolver muita coisa juntos. Aqui um pouquinho né, do que eu vou me propor a conversar hoje, trazer um pouquinho de contexto, né, alguns pontos que eu acho que é importante a gente levar em consideração. Depois falar propriamente do que é o comissionamento, por que comissionar hospitais e trazer alguns exemplos práticos, que eu acho que é a melhor forma da gente conseguir visualizar, né, o impacto desse tipo de atividade, desse processo, né, de comissionamento dentro de um ambiente hospitalar. Então, alguns pontos, né, são realmente tópicos só para contextualizar aí, isso vai acabar, a gente vai acabar chegando no porquê falar de comissionamento, né? Então, hoje a gente vive, né, num momento onde a gente cada vez tem sistemas prediais mais complexos, né? Então, isso não só para o hospital, qualquer tipo de empreendimento, a gente tem percebido uma evolução de todo tipo de sistema predial e cada ano que passa, a gente tem uma necessidade de mão de obra mais qualificada para conseguir lidar com essas novas tecnologias que estão aparecendo, ultimamente com inteligência artificial, né? Isso tem ficado mais evidente, mas essa complexidade já vem crescendo há muito tempo, né? Os sistemas de automação para conseguir alcançar desempenhos melhores dos sistemas. Então, esse é um ponto, né? Uma realidade hoje nas edificações, né? No mundo todo e no Brasil não seria diferente, né? Um outro ponto, né, a gente tem ouvido falar muito atualmente, são
as questões de sustentabilidade, né? Não é também uma conversa nova, mas muda às vezes o recentemente a gente tem ouvido falar muito, né, dessa abordagem ESG. O que que isso tem sido de diferente, né, em relação à conversa que a gente já tem há vários anos? Agora a sustentabilidade está entrando no nível de governança corporativa, né? Isso agora faz parte das reuniões de diretoria das grandes empresas. Então, né, não é mais só um assunto ali de um profissional, um arquiteto, um engenheiro que está mais preocupado com as questões ambientais. Agora não, agora isso faz parte de estratégia corporativa das grandes empresas, né, no Brasil e no mundo também. Outro ponto que também é um crescimento constante já de vários anos são as certificações, né? Então, quando a gente fala de edificações, a gente tem o LEED, né? Que é provavelmente a mais conhecida de todos aí, que é a certificação de sustentabilidade nas edificações. Temos várias outras, né? Com abordagens diferentes, com foco na qualidade do ambiente, né? Cada uma tem suas características, mas é um fato que a busca por esse tipo de certificação é cada vez maior. Um outro ponto também, para a gente contextualizar, é a questão do consumo de energia nas edificações, né? E aí eu trago a atenção aqui para os sistemas de ar-condicionado. Eu vou falar bastante de sistemas de ar-condicionado ao longo dessa apresentação também, porque ele é o maior consumidor de energia na grande maioria dos edifícios comerciais. A gente fala aí de 40 a 60% do consumo total, sendo que em hospitais, laboratórios e data centers esse consumo pode chegar até 80% do total. E um outro ponto também que teve um crescimento aí no passado recente, né, principalmente pós-pandemia, são as expectativas dos usuários, não só por conforto mais, mas também por qualidade do ar, né? E aí não só de usuários, né? A gente tem visto vários movimentos aí da sociedade em prol da qualidade do ar interno, né? E aí quando a gente, né, for trazer isso para dentro de hospital, a gente está falando de controle de contaminação também. Então, tem vários movimentos. A gente teve a norma da BNT publicada nos últimos anos aí, sobre qualidade do ar interior. Tem esse movimento que é nacional, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, que também tem tido adesão muito grande, né? E até movimentos aí dentro da política para reforçar a importância da qualidade do ar. E até mais recente agora um movimento internacional na Comissão Global é, em prol de um ar interno saudável, né? Então são vários movimentos aí que têm colocado mais em evidência a importância também da qualidade do ar interno. Aqui foram alguns tópicos realmente, né? Só para a gente dar uma contextualizada em itens que a gente vai acabar vou acabar fazendo aí um pano de fundo para a gente poder falar do comissionamento. Dentro de ambientes hospitalares, né, a gente também tem algumas especificidades, né? O hospital ele tem requisitos rigorosos relacionados à operação, né? O hospital não pode parar, né? Então tem vários ambientes que influenciam diretamente a vida e a segurança das pessoas envolvidas, tanto profissionais quanto pacientes, né? Então a gente gosta de destacar isso, né? Porque atualmente a gente tem tido um movimento muito grande aí na área de construção, né, na área dos data centers, né? Todo mundo já escutou falar de data center. Quando a gente fala de data center, a gente fala que é um ambiente de missão crítica, né? Por quê? Porque não pode parar, né? A confiabilidade nesses ambientes é muito mais importante até do que o consumo de energia, né? Isso não deixa de ser importante, mas a confiabilidade, né, e disponibilidade dos sistemas são muito mais importantes. E no data center a gente fala de missão crítica por causa de dinheiro, né? Um data center parado é dinheiro que alguém está deixando de ganhar. E quando a gente fala de hospital, né, isso tem uma importância talvez até maior, né? Um hospital parado, o sistema de hospital que para, está colocando em risco a vida de um monte de gente que está ali, né? Então, principalmente, né, hospitais
24 horas, hospitais de urgência e emergência, a gente trata a instalação hospitalar como missão crítica, né? Isso vários clientes já têm essa, várias redes de hospital já têm essa visão, né? O próprio hospital já se considera missão crítica e valoriza as instalações dessa forma, né? Então, atualmente a gente já vê muito hospital contratando comissionamento da mesma forma como um data center contrata, né? São de uma forma muito mais complexa, com um nível de detalhe muito maior do que o empreendimento comercial convencional. É, Então, ainda falando, né, dos ambientes hospitalares, são, né, vários processos delicados, né, que cirurgias, esterilização, preparo de medicamentos, né, controles dentro dos leitos de isolamento, né, acaba sendo um processo de controle delicado ali também. E um outro ponto, né, de atenção aí, de discussão relacionado aos ambientes hospitalares é o aumento dos requisitos regulatórios e das acreditações, né, ao longo dos últimos anos. A gente que já está nessa área aí há 15 anos praticamente, a gente tem percebido uma cobrança muito maior dos órgãos, mesmo das acreditações, né, da vigilância sanitária, com certeza, não, né, principalmente as vigilâncias, municipais, mas mesmo os órgãos de acreditação têm exigido para hospitais mais complexos, pelo menos, um nível de informação muito maior sobre os sistemas, né, sobre conformidade normativa do, dos sistemas prediais. E aí, falando disso tudo, né, isso realmente foram tópicos, né, para a gente começar a falar do comissionamento, né? O que é o comissionamento? Por que a gente está falando de comissionamento aqui? O comissionamento, na verdade, ele vai ser uma ferramenta para ajudar a gente a tratar de vários desses pontos que eu citei até agora, né? O comissionamento, né, nada mais é do que um processo focado da qualidade de um projeto. E aqui eu acho que é talvez o slide-chave, né, para a gente entender o que a gente está chamando de comissionamento, porque às vezes na indústria, né, ou em alguns tipos específicos de indústria, tem um conceito de que comissionamento é eu chegar lá na hora que está tudo pronto e eu vou conferir antes de pôr o meu sistema para rodar, antes de ligar meu sistema. Então eu vou comissionar para ligar. E quando a gente fala no comissionamento predial, a gente está falando de um processo muito mais amplo do que isso, né? Isso não sou eu que estou falando, isso tem norma, né? Tem várias normas aí que definem esse conceito de comissionamento. E ele é um processo. E como processo, ele começa lá, ele pode começar lá na concepção do empreendimento, acompanha toda a fase de projeto, toda a fase de instalação, para garantir até a operação e manutenção conforme os requisitos do proprietário. Então, acho que esse é um ponto bastante chave, né? Quando a gente fala de comissionamento aqui, não é só a verificação final, né? É um processo que ele tem que começar o quanto antes, porque quanto antes ele começar, maior é o impacto que ele pode ter no resultado do sistema. Então, aqui, né, algumas atividades, né, alguns entregáveis desse processo, desde a concepção. Então, o profissional de comissionamento ele vai ajudar o proprietário do empreendimento a escrever os requisitos, né, de uma forma técnica, né? O profissional de comissionamento ele é o olhar técnico do dono do empreendimento. E ele vai ajudar, né? O papel dele é garantir que esses requisitos sejam entendidos em todas as etapas, né? Entendidos e atendidos em todas as etapas, até a efetiva ocupação do empreendimento. Então, o profissional de comissionamento ele tem um olhar muito voltado para o funcionamento do sistema, né? Não ele vai se diferenciar muito do fiscal de obra, né? O fiscal está muito preocupado com o momento ali da obra, por exemplo. O profissional de comissionamento ele está preocupado com como que esse sistema vai funcionar. Ele tem que funcionar, ele tem que atender os requisitos de engenharia, de eficiência, né? Os requisitos do processo.
Então, na fase de projeto, o comissionamento ele vai verificar, né, fazer verificações do projeto, fazer revisão, mas também não é o objetivo do comissionamento na etapa de projeto, não é questionar um cálculo, não é refazer o conceito do projeto, não é isso. O- Quem tem responsabilidade técnica no projeto é o projetista, seja o arquiteto, seja o engenheiro, né, de instalações. Quem tem responsabilidade técnica no projeto são os projetistas. Mas o profissional de comissionamento, ele vai é, ajudar no entendimento, né, entre esses projetistas, né, entender essas integrações, e ele vai dar a sua contribuição focado na ocupação, em como os sistemas vão funcionar na frente. Então, às vezes, né, a ideia do projetista, né, faz sentido, está correta, mas a expertise do comissionador é de campo e é de funcionamento e operação do sistema. Então, às vezes, ele vai trazer alguns pontos de melhoria ou algumas observações para fazer com que aquele projeto efetivamente funcione, né? Então, o objetivo nosso não é questionar o projeto, é garantir que ele funcione lá na frente. E mais para frente eu vou mostrar um exemplo muito claro, né, de sucesso nessa atividade. Aí na fase de construção a gente vai acompanhar todas as instalações, né, garantir a qualidade das instalações, realizar todos os testes funcionais, teste de desempenho dos equipamentos, né, e lá já na transição para ocupação, revisão dos manuais dos sistemas, né, definição de testes periódicos que tenham que ser feitos, elaboração de plano de comissionamento contínuo quando for o caso, né, eu vou falar daqui a pouco também. Então, é isso, o processo ele vai desde a concepção até a ocupação. E aqui, né, o que que pode ser comissionado? Basicamente tudo, né? Você vê que no conceito de comissionamento eu não falei nada técnico, né? Nada, é uma ferramenta de qualidade. Então eu posso comissionar meu sistema de ar-condicionado, meu sistema de automação, o sistema elétrico. é, Hoje em dia, até na certificação LEED já existe a previsão de comissionamento da envoltória, né? Então você consegue comissionar qualquer tipo de sistema dentro de uma edificação. Aqui um pouquinho do que não é comissionamento, né? Então quem já teve alguma vivência aí com a certificação LEED, né, de empreendimentos sustentáveis, muita gente acha que o LEED que criou o comissionamento, porque o LEED exige o comissionamento. Você não consegue nenhum nível de certificação se o empreendimento não for comissionado, né? Mas, na verdade, não é que o LEED criou, né? O LEED é uma ferramenta de certificação que ela se baseia muito nas normas da ASHRAE e ele, na verdade, reconhece a importância do comissionamento como ferramenta de garantia do desempenho dos sistemas. Então, por isso, ele exige que seja feito para que você tenha o selo de certificado. E não é uma fiscalização de obra, né? Como eu já citei aí, tem várias diferenças na forma de abordagem, não é a gestão do projeto, né? São complementares aí. E às vezes tem gente que acha que o comissionamento é só fazer inspeção de rotina ou só fazer uma vistoria e o relatório final na obra. Isso pode ser parte do comissionamento, mas o comissionamento não se resume a isso. Também não é o startup. E na área de ar-condicionado especificamente, muita gente acha que o comissionamento é o TAB, né, que é o ajuste lá das vazões no final da instalação mecânica. E, na verdade, são atividades bem diferentes. Aqui só rapidamente, né, da mesma forma que eu falei do comissionamento, todo esse conceito que eu falei vale para o empreendimento novo, né? Eu vou desenvolver um projeto, fazer uma obra e entregar isso para operação. Mas o mesmo conceito ele também pode ser adaptado, né? Na verdade já existem, né, normas também que tratam do comissionamento de edifícios existentes. Então ele continua sendo um processo de qualidade, só que agora para atender os requisitos atuais de um edifício existente. Então, ao invés de eu começar com a etapa de projeto, né, eu vou começar com um diagnóstico do que eu tenho no edifício. A gente né, faz um planejamento, uma investigação das instalações, busca por oportunidades de melhoria
E aí, a partir dessas oportunidades que são levantadas para atender os requisitos atuais dos sistemas, entra numa fase de implementação, que aí é similar a uma obra, né? Mas geralmente com implementações menores do que uma obra, né? O foco do comissionamento não é retrofit, não é trocar equipamento, né? O foco é fazer com que aquele sistema que existe ele possa funcionar da forma mais eficiente possível, né? Não só energeticamente, mas operacionalmente e incluindo vários outros aspectos, né? Que ele possa atender as questões normativas, questões de segurança, de manutenção, mas sempre com o objetivo de aproveitar o sistema que já existe, né? Não de trocar tudo e fazer novo. E aqui também, da mesma forma que o outro, como eu falei já, não vou detalhar aqui, mas aí a gente começa com a fase de avaliação, investiga a instalação, faz testes de desempenho, busca as oportunidades, e aí, a partir dessas oportunidades mapeadas com o estudo de viabilidade, o cliente consegue decidir quais fazem sentido ser implementadas, e aí o processo de comissionamento acompanha essa implementação e refaz os testes na entrega para garantir que os resultados foram obtidos. E ainda existe o conceito mais amplo ainda, que seria o comissionamento contínuo, que seria a partir do momento que o empreendimento já está operando, você continuar tomando, né, ações de qualidade, né, buscando novas oportunidades para conseguir garantir um desempenho sempre otimizado das instalações. Aqui, qual que seria a equipe, né, de comissionamento? Então, às vezes, como eu falei, a gente fala, o profissional de comissionamento, ele não é o responsável pelo projeto, ele não é o responsável pela instalação, ele não dá manutenção. Então, ele, na verdade, ele precisa de todos esses outros profissionais, né, que estão envolvidos no empreendimento, façam parte da equipe, né? Então, se o proprietário não entendeu o papel do comissionamento e a importância do comissionamento, a gente fica, às vezes, é, sem muito poder. A gente vai entregar, às vezes, um relatório, encontrar algumas oportunidades, mas se o proprietário não, né, não entendeu a importância disso, isso acaba indo para a gaveta e a gente não tem todo o benefício do processo de comissionamento. E assim como todos os outros envolvidos, né? Então, o projetista, como eu falei, o responsável técnico é o projetista. Então, se ele não tiver aberto a discutir com o profissional de comissionamento, né, a entender o ponto de vista e eventualmente fazer as adequações do projeto, a gente vai travar o processo, né? Porque o profissional de comissionamento ele não tem autoridade para passar por cima da RT de projeto, né? Não é essa a proposta do comissionamento. Então, e aí só um outro ponto que eu acho que é interessante citar é a questão da manutenção e operação e a gestão de facilities. Quando a gente consegue, né, não é tão simples assim, mas quando a gente consegue envolver já os profissionais de operação dentro do processo de comissionamento, né, isso às vezes acontece com clientes maiores, que já tem uma estrutura de engenharia, né, que já sabe quem vai operar aquele empreendimento, o resultado é muito bom, é muito positivo, né? Porque a gente consegue trazer uma visão da equipe de operação e que agrega muito. A gente percebe que a gente ganha força e eles ganham força também dentro do processo, né? Porque a gente acaba dando muito respaldo para as dificuldades de operação e manutenção. Então, quando eles podem participar, a gente acaba duplicando aí as vozes, né? Pensando na operação do empreendimento. E aí um pouquinho também do perfil do profissional de comissionamento. A gente defende, né? A gente que eu falo, a ASHRAE defende, né? Tem um guideline zero que ela propõe que o profissional de comissionamento seja independente, né? Então que não seja o projetista, nem o instalador, nem a empresa que vai dar manutenção, justamente para ter para não ter conflito de interesse, né? Seja um profissional, uma empresa que não vá ter nenhum tipo de conflito. E aí tem que ter experiência em empreendimentos similares, experiência em processo de qualidade, tem que ter um conhecimento grande em operação e manutenção. Hoje em dia,
quando a gente fala de operação e manutenção, a gente tem que falar de automação, né? Não existe sistema predial, prédio complexo como um hospital que funciona adequadamente sem uma automação muito bem feita. Habilidade de comunicação, verbal, e escrita. Então, eu falei ali, né? A gente passa por todo, durante o processo, né? A gente tem que fazer esse meio de campo com vários envolvidos, né? Então a gente tem que ter essa habilidade de expor as nossas ideias de uma forma que ela, né, tenha uma predisposição a ser aceita, né? Se a gente entrar em conflito com profissionais, por exemplo, com projetista, a chance, né, da gente conseguir implementar nossas ideias, ela cai bastante. Então acaba sendo uma habilidade fundamental aí para o comissionamento, né? Então, em resumo ali, a última frase aí, a única que é minha, né? O resto foi tudo do guideline. É um perfil especialista, porque tem que entender do sistema que ele está comissionando, né? Por mais que seja uma ferramenta de qualidade, você não consegue atestar a qualidade do sistema se você não conhece, né? O que é aquele sistema. Mas tem que ter uma visão abrangente, né? De todo, né? Do todo, ser capaz de avaliar essas integrações que existem entre um sistema e outro. E aí, agora entrando, né, efetivamente, por que comissionar hospitais, né? Então, a gente falou que o comissionamento é uma ferramenta de garantia de qualidade. Basicamente, eu vou comissionar os hospitais porque eu preciso garantir a qualidade desse tipo de empreendimento, né? São empreendimentos muito complexos, sistemas cada vez mais complexos, né? E que acabam exigindo uma validação mais rigorosa para conseguir garantir o funcionamento adequado. A gente tem projetos hospitalares bastante sofisticados, né? Porque são projetos grandes, que vão ter ali um consumo de energia muito grande. Então, quando a gente começa a preocupar em buscar alternativas, formas mais eficientes de fazer alguns sistemas, a gente acaba, né, envolvendo mais engenharia, né, mais complexidade, mais automação. A gente precisa no hospital de ter um controle muito preciso das condições ambientais, né? São vários ambientes com requisitos muito diferentes entre eles. A gente precisa de garantia de disponibilidade e confiabilidade. Então a qualidade entra muito nisso, né? Não é só o sistema funcionando, mas é saber que ele está funcionando da melhor forma, que daquela forma que ele está funcionando, ele é mais confiável, né? Eu vou ter menos falhas, eu vou ter menos problemas de manutenção. Dentro do hospital, a gente tem várias necessidades específicas, como, por exemplo, restringir movimentação de ar do ambiente para o outro, ou às vezes até mesmo dentro do próprio ambiente. Vários requisitos específicos de ventilação, filtragem, né, voltada aí para diluição e remoção de contaminantes. Muitas normas e regulamentações específicas, né? Então, a gente pensar só esse tanto de particularidade, né? é, já justificam, né, a gente investir num sistema de garantia de qualidade para as minhas instalações. Então, só exemplificando, né? Então, dentro do hospital, a gente tem vários ambientes críticos e várias exigências que são muito específicas, né? Que a gente não vai ter num ambiente comercial normal, num shopping, num prédio comercial. Então, a gente tem ambientes com pressão positiva, com pressão negativa, né? Dependendo do tipo de uso. Hospital, os engenheiros não costumam gostar muito, não. A própria norma não recomenda, mas o hospital sempre quer que o ambiente tenha pressão reversível, né? Ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do caso, né? E pode acontecer, né? Tem algumas necessidades de fluxo unidirecional, né? Em alguns ambientes, sala de cirurgia, filtragens muito específicas, dependendo do ambiente, condições de temperatura e umidade diferentes para cada tipo de ambiente. Número de trocas diárias, tudo é definido por norma também. Tem ambientes que têm a necessidade de ter uma exaustão, 100% de exaustão, você não pode ter recirculação de ar dentro do ambiente, né? Então você foge um pouco do convencional do ar-condicionado, de fazer o retorno do ar-condicionado, né, para a máquina e só fazer uma renovação pontual. Você tem ambientes que não te permitem isso. Nesses ambientes críticos, a gente precisa sempre ter um olhar de mitigação de contaminação cruzada.
O sistema, por exemplo, de ar-condicionado é um baita aliado, né, para a garantia das condições ideais dentro dos ambientes, né, para evitar contaminações, mas ele, às vezes, um detalhe, ele pode fazer o papel contrário, né? Eu vou também mostrar um exemplo disso mais na frente. E aí ele pode ser, na verdade, um fator, né, justamente de contaminação. Isso aí tem até filme, vários, né, que retratam esse tipo de problema. E hoje em dia até exigência normativa de monitoramento contínuo de alguns parâmetros dentro de ambientes. Então, a norma exigindo que você já tenha algum tipo de automação, pelo menos para monitoramento dos parâmetros. E aí dentro, né, né, desse controle, né, para garantir todas essas condições dentro do ambiente, os sistemas prediais são fundamentais, né? Principalmente aqui falando de ar-condicionado, automação elétrica, mas vários outros, né? E às vezes associados a esses. Então, sistemas de IT médico, né? Todo sistema predial, né? Dentro de uma edificação dessa tem uma importância e pode impactar, né? A falha de sistemas pode impactar muito fortemente na operação, né, no funcionamento do próprio hospital. Né? Imagina um sistema de alarme de incêndio em falha, ou um sistema de elevadores, né? Todos os sistemas podem ter um impacto muito negativo, né, caso eles tenham algum tipo de problema. Então, mais um reforço da importância de garantia de qualidade em todas as instalações. Aqui alguns desafios que são recorrentes, né, em ambientes hospitalares, né? Então, né, que também, né, ajudam a gente a mostrar a importância do comissionamento. Então, é muito comum a gente chegar em empreendimentos que não passaram por comissionamento ou que já estão há muito tempo sem um acompanhamento e encontrar, por exemplo, pressões invertidas, né, em ambientes críticos, equipamentos, unidades de tratamento de ar, que não têm capacidade para atingir os parâmetros que ela precisa atender, vazões divergentes do projeto, exigência clínica diferente da operação prática, isso é um ponto, né, que o comissionamento pode ajudar, né, como a gente, né, tenta trazer essa questão operacional, é muito comum a gente pega o projeto fala que a sala de cirurgia vai trabalhar com 23 graus, 22 graus. Agora convence o médico a trabalhar, a operar com 22 graus, né? Então, são conflitos aí que isso tem que ser discutido lá atrás. Se vai revisar o projeto, vai gastar mais energia com isso, ou se, né, vai assumir essa responsabilidade e convencer a operação a fazer da forma como foi concebido o sistema. Então, são pontos são desafios aí muito grandes. Falhas de integração entre o ar-condicionado e a automação. Então, como eu falei, hoje um sistema de ar-condicionado no hospital não existe sem automação. É, Pode saber se o sistema, se não tem automação, tem dinheiro indo para o ralo, para a gente conseguir, controlar parâmetros, controlar a umidade sem uma automação muito bem ajustada, é muito complicado. Você pode até conseguir por acaso, mas dependendo do local onde esse hospital está, chegar no litoral aí, chegar em Maceió, um hospital em Maceió sem uma automação funcionando, conseguir controlar a umidade dentro do bloco cirúrgico é um desafio, né, quase impossível sem a ajuda da automação. Filtros mal instalados ou de classe incorreta, isso é muito comum. Às vezes a obra entrega ali os filtros certinhos, mas aí a equipe de manutenção já chega, compra lá um monte de rolo de manta de filtragem, e aí essa filtragem, né, nem sempre é a mesma que foi prevista em projeto. Filtros mal instalados, né? Então, quando compra essas mantas mesmo, né? E faz a adequação, adaptações ali para instalar os equipamentos, configurações erradas na parte de automação, né? Então, também é um desafio muito grande a gente achar sistemas de automação que existem, até, às vezes até um sistema de qualidade, equipamentos bons, mas está mal configurado, né? E aí, com lógicas de controle que não estão adequadas, e até para isso, né, hoje existe norma da ASHRAE
que direciona aí para as melhores formas de fazer um controle otimizado. Então a gente tem muito recurso aí para conseguir validar. Mas se a gente olhar o que a gente tem de hospital já instalado, é muito comum. O profissional de automação entrega ali, tá pronta a configuração, mas ele não conhece do processo, né, de ar-condicionado, não conhece às vezes das especificidades do hospital, então raramente esse controle é otimizado. E tudo isso pode trazer vários riscos, né, operacionais para o hospital, né, infecções, né, cruzadas aí por diferença de pressão mal ajustada, salas cirúrgicas que não atendem à condição de norma, perda no controle de temperatura e umidade, e que pode trazer aí impactos, né, legais também, né, junto à vigilância, é, quedas de produtividade, por que não, né? O cirurgião ali fazendo a cirurgia numa sala que não, com a condição inadequada, né, com certeza vai ter mais dificuldade. É, e o risco operacional de custo também, né, que é um consumo energético muito elevado. A gente falou da representatividade do consumo energético, né, dos sistemas dentro do hospital, mas sem entregar um desempenho. Né? Então, aí, principalmente aí no sistema de ar-condicionado, nesse caso, você tem um consumo muito alto sem conseguir atender as condições que você precisa. Então, um resumo, né, do porquê comissionar é buscar mais qualidade para as instalações, mais confiabilidade, a gente tem uma gestão maior da informação, então a gente consegue, é muito comum a gente chegar no empreendimento para fazer um retrocomissionamento e perguntar, pô, por que que esse equipamento está ligado? Ah, não, sempre foi assim. Mas isso não está registrado em lugar nenhum e às vezes está operando da forma errada porque não tem informação. Então, aí o comissionamento também buscar mais eficiência, né, tanto operacional quanto energética, consumo de água, né, mais segurança operacional, mais conforto e mais produtividade. É isso, né? Essa é a ideia, né, pensando na teoria, né, de por que comissionar hospitais. E agora eu vou tentar passar alguns exemplos. Tem dois exemplos do começo aqui que eu tirei de alguns artigos que foram publicados na EFE já há algum tempo, e os outros são, né, ao longo desse tempo que eu já trabalho com comissionamento. Então, esse primeiro, né, estudo de caso aqui que foi publicado na revista da EFE já há alguns anos, foi feito um recomissionamento num hospital grande e foi percebido que, na verdade, o sistema estava funcionando, né? Ligava e funcionava. Só que encontraram várias oportunidades de melhoria. Então, por exemplo, né, períodos de baixa ocupação, às vezes no horário noturno, né, ou áreas que não estavam completamente ocupadas e não tinha nenhuma estratégia de economia de energia, é, temperaturas, né, definidas sem considerar a quantidade dos pacientes, é, e sistemas, né, não balanceados lá desde da inauguração do prédio. E aí, depois do estudo, né, e dessa implementação das melhorias, esse projeto conseguiu uma economia aí de US$ 108.000 por ano, um payback de menos de 2 anos, né? E conseguindo atualizar toda a parte documental para atendimento de normas também. Então, hoje em dia, né, você pensar em investimento, que você vai ter um retorno financeiro, né, em menos de 2 anos, além de toda a adequação, né? Então, você melhorar o seu sistema e ainda conseguir ter um retorno financeiro disso é muito positivo. Esse outro caso também, um outro hospital sem fins lucrativos, que tinha uma variação muito grande de temperatura entre os andares, né? E aí descobriram que vários controladores de temperatura não funcionavam e as contas de energia também, né, muito altas, dificuldade, né, falta de controle de temperatura e umidade em sala cirúrgica. Isso deve estar vindo de um artigo lá dos Estados Unidos, mas isso é a realidade que a gente encontra aqui também, né? Controle de umidade em sala cirúrgica é um desafio, principalmente se não tiver, né, uma automação, um sistema muito bem ajustado. E esse aqui também, né? Eles conseguiram aí
24% de economia no consumo de energia nos 2 primeiros anos, é, só com, né, com essas medidas que foram encontradas, né, durante esse processo de retrocomissionamento. Como eu falei, o foco é usar o sistema existente. Nesse caso aqui, fez sentido a instalação de sistemas split para os ambientes que funcionavam 24 horas, porque ele não era um hospital 24 horas, né? Era só alguns ambientes e ele precisava funcionar o sistema todo para atender essas áreas que eram 24 horas. Então, e também uma economia, né, gigantesca e financeira no consumo de energia. Acaba que na prática, né, o grande gatilho para esses trabalhos de retrocomissionamento é a eficiência energética, né, é a economia financeira, porque com isso a gente consegue pagar o estudo e pagar a implementação de outras melhorias. Então, é, a maior parte dos projetos que viabilizam, né, são justamente os que têm retorno financeiro através do consumo de energia. Esse aqui já é um exemplo, aí agora alguns exemplos mais pontuais, né, dentro de alguns trabalhos que a gente fez. E aqui era um problema de controle de temperatura em um hospital, né? O sensor de temperatura dentro dos leitos. A gente questionou, falou, né, foi calibrado, esse sensor foi ajustado. Ah, não, vem calibrado de fábrica. Então tá bom, vamos pegar um pavimento e vamos comparar com um sensor calibrado nosso. E aí a gente achou, né, diferenças aí de 5 graus, né? Então, imagina, né, o sensor no ambiente estava mostrando 26 graus, sendo que a temperatura real era 21, né? Então, é a mesma coisa que não ter controle nenhum, né? Se você está buscando um ponto que não é real, na verdade, seu controle está ali, mas não tá sendo efetivo. E aí, depois da aferição, né, pelo próprio, né, pessoal de automação, a gente passou as diretrizes, o que tinha que ser feito, a gente voltou e refez as medições, e aí eles conseguiram, né, realmente ajustar esses valores e aí o sistema passou a controlar adequadamente. Aqui um outro ponto, né? Vocês vão ver muito exemplo de ar-condicionado, como eu falei, que acaba sendo o principal problema, né? O principal problema e solução dentro dos ambientes hospitalares quando a gente fala de instalação. Mas todo o resto, né? Todo o sistema elétrico do hospital está ali para atender, né, fortemente o próprio sistema de ar-condicionado. Então, nesse caso aqui, problema de vazamento em duto, né? Os dutos foram montados sem seguir as recomendações, né, do fabricante do material, do fornecedor do material. E aí a gente encontrava também vazamentos aí de mais de 10 vezes o vazamento permitido, né? Então, em alguns, aqui tá 9 vezes acima do vazamento permitido para o tipo de ambiente. Então, é um ponto também complicado, porque é um ponto que, dependendo do tipo de duto, pode trazer risco de contaminação e, com certeza, um desperdício de dinheiro, né? Às vezes você está lá, você tem um sistema de ar-condicionado central, você está lá resfriando água, né, na CAG, pega essa água, bombeia para o equipamento, desse equipamento tem um ventilador que joga o ar no duto e dali ele vai para o entrefor. Então, né, na hora que você está com ar, já gastou energia para deixar aquele ar frio e aí você joga ele para o entrefor porque está vazando no duto. Aqui o exemplo que eu já tinha comentado, né, de desequilíbrio de pressão, aqui é uma sala de cirurgia com pressão negativa, então trazendo contaminante de fora, né, para dentro da sala. Sistemas de renovação de ar, né, essa foto específica não é de um hospital, mas a gente vê isso toda hora, né, em ambientes hospitalares também. Às vezes fecha ali o registro de ar externo, ou quando tem sistemas que têm um equipamento só para tratamento de ar externo. E aí eu já passei por uma situação dessa, né? A operação, depois de 6 meses de inauguração do hospital, eu falei, vamos buscar uma forma de economizar energia. Aí foram no bloco cirúrgico, olharam, essa máquina é daquela sala, essa daquela sala e essa aqui. Essa máquina não está mandando lá para lugar nenhum. Desligaram. Era a máquina de tratamento de ar externo, que na verdade jogava um pouquinho de ar externo tratado para cada máquina.
Quando eles desligaram essa máquina, além de você não renovar o ar interno, né, do bloco cirúrgico, você acaba com a pressão positiva, né? Porque o que gera pressão nos ambientes é a diferença entre o que você traz de fora e o que você exaure. Então, é a diferença entre o que vem de ar externo e o que sai na exaustão. Se você fechou o ar externo, acabou a pressão positiva em todo o bloco cirúrgico, né? Então, por um erro operacional. Aqui mais um exemplo de problema, né? Os problemas muito relacionados à obra, né? Mas aqui um problema elétrico, né? Então, era um problema elétrico que estava afetando o sistema de ar-condicionado. Então, e vice-versa, né? Fizeram um bypass na partida do chiller, que é o maior consumidor de energia. Então, o equipamento que era para ter uma partida suave começou a ter uma partida direta, de uma carga muito grande. E, por outro lado, todo o sistema de alimentação elétrica ele era feito com barramento blindado e esse barramento ele foi torqueado errado, depois foi afrouxado o parafuso e depois apertou de novo e com isso gerou vários pontos ali de mau contato. Então você tinha toda uma instalação com mau contato e o sistema partindo de uma forma inadequada e o resultado disso era no dia a dia, na hora que ligava o chiller, o prédio tremia. Esse era um hospital em Salvador. No momento que partiu o equipamento, você via toda a instalação tremendo, até que pegou fogo, né? Então, é, por, né, falta de qualidade ali nas instalações e acompanhamento nisso. Aqui mais um exemplo, né? Aqui também já indo para os últimos exemplos aqui. Esse foi um caso bem específico, né? Era uma dificuldade de controle de umidade numa sala de exames. É, e como, né, tinha um equipamento de imagens lá, precisava ter as condições controladas 24 horas. Só que a carga térmica nesse tipo de ambiente é muito diferente, é muito variável, né? Na hora que você está fazendo um exame, você tem duas pessoas ali dentro, mais o consumo do equipamento. Mas na hora que o exame acaba, você não tem ninguém e o consumo e a dissipação do equipamento em stand-by é muito pequena. Então, né, eu já tinha essa particularidade. Só que além disso, o instalador, quando foi ofertar o equipamento, ele já tinha um equipamento é, guardado, um pouquinho maior, 50% maior do que o do projeto, e aí ele vendeu isso como sendo uma vantagem para o proprietário. Falou, não, eu vou pôr um equipamento maior do que você precisa. E além disso, a característica da serpentina era diferente, né? O projetista previu uma serpentina que com mais filas, que ela teria mais capacidade de tirar a umidade, e o instalador colocou um equipamento maior, mas com menos filas na serpentina. É, a combinação disso tudo o sistema operava sempre com a vazão de água muito baixinha. Essa vazão de água tirava a carga térmica sensível, né? Então abaixava a temperatura, mas não conseguia tirar nada de umidade do ambiente, por causa do superdimensionamento. E aí o controle também, né? Como ele ficava muito próximo do limite, né? O controle era muito ruim. Então era isso aqui, né? Então do lado esquerdo aí da tela o controle como estava funcionando antes. Acho que não precisa entender de automação ou de controle para perceber que o lado direito, né, está bem mais estável, né? As variáveis estão oscilando em torno de um valor, né, quase constante, né? E antes ficava ali numa oscilação absurda. E aí, para atingir isso, ele foi, né, fazendo ele fez o diagnóstico, fez as medições, a gente resselecionou o equipamento. Ele falou, tá, com isso que a gente tem na mão, o que que dá para fazer para conseguir atender as condições? Então, nós diminuímos as vazões de ar, mudamos a forma de controle, e aí, né, conseguimos aí resolver o problema. Antes da intervenção, tinha desumidificador 24 horas ligado dentro da sala, né? E depois dessa correção já não tinha mais o desumidificador que a gente tirou ele de lá, e aí o próprio sistema resolvendo. E aqui um último exemplo, que é um exemplo um pouco maior, mas que eu não vou demorar muito nele também não, que é um case recente que eu acho que vale a pena para ilustrar. É um hospital, né, grande, o Mater Dei de Salvador.
né? Quem conhece, sabe, né, que é um hospital grande. É um projeto muito complexo. Todos os sistemas, tá? Lá tem bastante engenharia envolvida, e especialmente o sistema de ar-condicionado, né? É um sistema que tem o conceito de chillers em série, usa o rejeito, né, o calor que é rejeitado na central de água gelada, ele é reaproveitado para pré-aquecer a água de consumo, para fazer reaquecimento das salas de cirurgia, por exemplo. É, Tem um sistema dedicado para tratamento de ar externo, máquinas, né, unidades de tratamento muito grandes para garantir que o ar, né, já seja entregue dentro do hospital já tratado, né, já desumidificado, porque é bem no litoral ali, em Salvador, né, bem próximo do mar. E com o uso de vigas frias, né, que é uma solução bem diferente, né, de climatização. Você tem equipamentos, essas vigas frias são equipamentos passivos que ficam dentro do ambiente. Você circula água gelada numa temperatura um pouco mais alta, direto na viga fria, e ela não tem ventilador, né, então diminui a ideia, né, que você diminui muito o consumo de energia, porque você não tem ventilador. E também a parte de manutenção, né? Você não tem equipamento dentro dos ambientes para dar manutenção. Claro, né, áreas críticas, bloco cirúrgico, você tem máquinas específicas, né? Lá aí não é com viga fria, mas é um sistema bastante complexo, né? Vai de encontro a tudo que eu falei até agora, né? Então, quando você quer buscar mais eficiência, você vai fatalmente partir para um sistema mais complexo, que tem mais capacidade de trazer essa eficiência. E nesse projeto a gente atuou desde o projeto. Então, né, a solução de bombeamento foi definida pelo projetista, mas a gente ajudou definindo como que essas bombas iam ser controladas, né? A gente pediu para ele, falou, ó, vamos acrescentar alguns sensores aqui para a gente conseguir fazer os cálculos de demanda térmica, e isso vai ser um parâmetro de controle lá na frente. Então a gente definiu junto toda a parte da lógica de automação, tanto da CAG quanto das vigas frias. Então a gente atuou até junto com o fabricante do controlador, né, que ele desenvolveu um produto específico para atender o controle das vigas frias, porque como passa água gelada nela, ela tem que ter um controle muito bem feito para evitar condensação, né? O grande risco num sistema com viga fria é ela condensar. E aí você vai chover dentro do ambiente. Então, a gente atuou nessa definição, né, dos requisitos de automação também. Depois, já na fase de instalação, a gente acompanhou todo o processo, e como a gente estava lá desde o começo, então a gente conseguia perceber, às vezes, detalhes, mas que teriam um impacto gigantesco, né, no final. Então, por exemplo, a viga fria, que é esse equipamento que está aqui na foto, né, ela já vem com a instalação hidráulica de um lado, e o único ar que você coloca nela é o ar externo. Você insufla um pouquinho uma quantidade de ar externo nela, e aí esse ar externo induz uma movimentação de ar, né, muito maior, no ambiente, que faz toda a climatização. Mas ela já vem com o lado certo da conexão do ar e da água. E aí o pessoal não atentou para isso, né? Não estava atentando para isso na hora de instalar, pegava, olhava só o tamanho do equipamento e instalava. Só que nesse caso da foto aqui, né, instalou a máquina com a abertura para o ar do lado errado, né? Tinha outro equipamento exatamente do mesmo tamanho, com abertura para a esquerda ao invés de ser para a direita. Então, é, como eles não atentaram para isso, na hora de conectar o flexível, ele tinha que fazer uma volta gigante lá, né, gerando uma perda de carga muito grande no sistema. Então a gente conseguiu cercar isso logo no primeiro pavimento que estava sendo montado, e evitar esse problema, né? Isso, a experiência prática nossa é que isso aqui definitivamente não funciona. E se isso aqui não funcionar, morre o conceito da viga fria. Ela só funciona se tivesse ar chegando na quantidade correta. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu cercar bem no começo, no primeiro pavimento.
para garantir, né, a vazão nelas, a gente também eles tinham dispositivos de regulagem que a gente percebeu que eles iam ficar no entreforro e depois não ia ter mais acesso para eles. Então a gente cercou isso desde o começo e aí a gente mandava já esses dispositivos, só deixava o instalador ir para campo depois que tivesse tudo identificado, né, para garantir que ia ser instalado já ajustado. Aqui um outro ponto que foi bem interessante lá, porque aí, né, a gente acompanhou toda a instalação, mas na hora do startup a gente percebeu que não chegava toda a vazão de ar, né, nos andares. A gente fez um mapeamento aí das pressões ao longo do sistema todo de dutos e fomos identificando onde que tinham as perdas de carga mais relevantes. E aí percebemos que era uma curva, um S não previsto, né, que né, pensando só no visual, não teria um impacto tão grande no sistema, mas na hora que a gente mediu, a gente viu que estava tendo uma perda de carga absurda nessa transformação, e aí orientamos, né, a instaladora para fazer a correção, e aí conseguiu resolver o problema. O startup desse sistema também foi um grande desafio, né? A gente, como eu falei, o risco da condensação, né, principalmente durante o startup, era muito grande, né? Os ambientes estavam muito quentes, com umidade muito alta. Então, se a gente começasse já a partir nas vigas frias com a temperatura de projeto, que era 14 graus, essa temperatura estaria abaixo do ponto de orvalho, que era 18. Então, fatalmente ia gerar condensação no hospital inteiro. E aí a gente, né, a solução foi a gente fazer um startup gradual, a gente foi, né, deixava o sistema rodando com a temperatura um pouco mais alta até ele conseguir combater um pouco e depois vamos baixando até chegar nos 14. E com isso a gente conseguiu, né, não vou falar que eliminamos 100% das condensações no primeiro momento, mas a gente, né, num prédio de 20 e tantos andares, a gente teve um ambiente só que a gente teve condensação, que foi num ambiente no, enfim, acho que no ambiente da farmácia, que teve condensação em algumas vigas por causa de um dispositivo de controle que deu problema na hora da inauguração. Então, mas enfim, foi perto do que poderia acontecer, foi um sucesso muito grande. E aí já, inclusive na parte de operação, né? Como eu falei, esse projeto recuperava calor da CAG para pré-aquecer a água de consumo. E só que para fazer isso, ele sobrecarrega um pouco os equipamentos da central para garantir uma temperatura que seja interessante para o sistema de água quente. E aí, na prática, a gente conseguiu fazer testes e chegar num ponto otimizado dessa temperatura, né, diferente da de projeto, né, mas aí já voltado para as condições práticas ali do sistema. Depois vou mostrar o resultado disso. Aqui um exemplo do que eu falei de contaminação cruzada, né? O centro cirúrgico ele tinha uma máquina de tratamento de ar externo dedicada que joga o ar externo dentro de cada máquina, né, do centro cirúrgico, esse duto rosa aqui, né, que vai jogando o ar externo para cada máquina. Só que na inauguração nem todas as salas do bloco seriam inauguradas, né, no primeiro momento. Então tinha sala ali que estava sendo usada de depósito, enfim. É, não tinha necessidade do ar-condicionado estar ligado realmente e o cliente enxergou dessa forma, né? Bom, não preciso ligar. E aí a gente falou, tá, você não precisa ligar, mas se você não ligar, você tem que vir aqui e fechar o ar externo dela, que já estava balanceado. Por quê? Porque na hora que ele desligava essa máquina, o movimento do ar dentro do duto puxava ar por dentro daquela máquina que estava desligada, então era um risco muito grande de provocar uma contaminação cruzada, uma vez que estava puxando ar não tratado do ambiente, né, de uma outra sala de cirurgia, para dentro das salas que estavam operando, né? E aí esse ar vem sem filtragem, sem nada. Então também a gente conseguiu, né, mostrar isso, né, no início da operação, então não chegou a gerar nenhum tipo de risco para eles, mas são pontos, né, importantes que por mais que o projeto esteja correto, né, não tem erro nenhum de projeto nesse critério, mas que se não souber o impacto disso aqui, você pode gerar um risco de contaminação cruzada. E aqui o resultado, né? Um projeto que foi concebido para trabalhar, né, para dar 0,75 kW por TR, né? Consumir 0,75 kW para cada TR de refrigeração.
e a gente conseguiu chegar num valor de 0,69, né? Então a gente conseguiu um consumo de energia, entregar a obra com consumo de energia 8% abaixo do projeto, né? É, e esse valor aqui, né? Aí essa aqui é uma escalinha que tem numa publicação da Ashway, né? Entra aqui no nível de excelente, né? Mas ele é, na verdade, pensando nessa escala, ele é até melhor, né? Proporcionalmente, porque essa escala ela considera um sistema convencional, ela não considera um sistema de vigas frias. E então eu ainda teria todo o consumo de energia nos ventiladores, que aqui eu também não tenho, né? Eu transfiro né, o consumo de energia dos ventiladores, eu acabo tendo um consumo maior lá nas minhas bombas. Então, mesmo com esse consumo maior nas bombas, a gente ainda conseguiu chegar aí em 0,69, né? Então, e aí o resultado final disso foi que esse projeto ganhou em 2025 agora como pela Ashway, né, no Prêmio de Tecnologia como melhor projeto hospitalar do mundo, né? Ganhou o primeiro lugar lá. Isso aqui foi uma cerimônia lá na Flórida, né? O pessoal lá do hospital indo receber o projetista indo receber o prêmio, né? Mostrando mais uma vez, esse prêmio não é meu, né? O projeto, toda a concepção, todos os cálculos são dele, né? O Mário Sérgio lá de Salvador. O nosso papel foi de ajudar com que o projeto dele funcionasse, né? Então, realmente com essa visão de que a gente o objetivo é ser um aliado, né, dos outros envolvidos ali. Aqui, né, quem quiser verificar, normas e referências técnicas, as principais aí hoje, né, tem as normas da BNT, algumas normas e guias da ASHRAE também, né, a 17037, que é a norma nova aí de parâmetros de qualidade do ar interno, né, depois que a RE09 caiu. O guideline 36 da ASHRAE, que é o que eu falei de automação, né? Então a ASHRAE tem um guideline de estratégia de controle otimizado para sistemas de automação. E aqui, como né, eu sou ASHRAE, sempre fica esse finalzinho aqui. Quem quiser saber mais de comissionamento, né? Tudo que eu falei aqui não tem nada, né? A parte teórica é toda embasada aí nas documentações da ASHRAE. Tem alguns documentos que são gratuitos, só acessar o site lá e baixar. A Ashway tem cursos de comissionamento também, tem a sua própria certificação profissional, né, para quem já está na área. Aqui outros guias, né, alguns específicos para cada tipo de sistema, né? Então tem guias só para sistemas de controle de fumaça, né? E tem vários guias específicos também. Gente, é isso. Não sei se é aberto alguma, né, alguma dúvida, alguma pergunta. Qualquer coisa, meus contatos também estão aqui. Tiago, excelente, viu? Acho que abordou aí de forma bem ampla, né? O comissionamento e principalmente qual que é a importância dele dentro de um ambiente, né? De um edifício hospitalar. Como isso é importante, né? Desde a construção até nos hospitais hoje já, né? Em operação, em funcionamento e a gente buscar aí tanto eficiência como segurança, né? Daí a gente entrou aqui um pouco no técnico, né? Mas está muito relacionado com o estratégico, né? E a sustentabilidade da edificação. Excelente, né? Acho que, como você bem colocou, né? É uma carta aí, né? Mais um fornecedor para entrar, né? Para garantir o projeto, para garantir a instalação. Enfim, agrega muito aí. Tá? Parabéns aí pela explicação. E deixar em aberto aqui, tá? Para dúvidas, né? Aproveitar esses minutos aí com o Thiago. Fiquem à vontade, pessoal. Ô, Tiago, boa noite. Aqui é Boa Márcia, noite. é Márcia que está falando. Você, muitas vezes, na certificação ou na recertificação, você acaba encontrando coisas erradas, né? Que é o que você mostrou aí. Ou coisas que não estão sendo cuidadas, não estão sendo mantidas, não estão sendo. E aí, algumas vezes, você tem que apontar dedo, né, para algumas pessoas, né? E hoje, assim, você entende que você ganhou mais amigos ou mais inimigos, hein? Como é que tá? O pessoal tá entendendo que isso é importante ou depois vão ficar de mal com você para sempre, né? Brincadeiras à parte, mas assim, se o mercado tá absorvendo bem, né? Essa coisa de você apontar dedos efetivamente, né?
Eu acho que é uma ótima pergunta, tá? Porque eu acho que esse foi um posicionamento que a gente escolheu ter lá há 15 anos atrás, tá? Então, de não ser esse apontador de dedo, né? Lógico que a gente vai mostrar o que está errado, a gente vai é, eventualmente, se é necessário falar se é um erro de projeto, se é um erro de instalação, de manutenção, a gente já, né, inclusive classifica isso nos relatórios. Não, isso aqui são erros de projeto, tá aqui, né? Mas o objetivo não é esse, né? Então, eu acho que isso tem feito muita diferença na forma que a gente atua, de deixar claro que não é esse o objetivo. Então, a gente não está lá para, né, o cliente, ou no caso da obra, vai ficar claro para ele, né, de quem foi aquele erro, quando é um erro, e aí cabe a ele se ele quer confrontar ou não, mas não é o papel nosso, né? Não vou falar que isso é regra no setor, tá? O comissionador, no início a gente tinha muita dificuldade, né? A gente chegava na obra, o pessoal já achava, já vinha, e lá vem, né? Mas eu acho que essa postura nossa de se colocar como aliado, tanto dos instaladores quanto dos projetistas, isso acabou trazendo muito mais amigos, tá, do que inimigos. Então, respondendo a pergunta, gente que no início às vezes tinha um receio, mas que virou cliente realmente, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, grandes parceiros projetistas, né? Praticamente todo projetista que. Eu não sei de nenhum que está falando mal de mim, mas todos que a gente faz algum trabalho mais relevante, né? Um sistema mais complexo, todos viram, começam a indicar a gente, né? Começam né? Quando ele faz um projeto mais complexo, ele mesmo já fala, pô, deixa eu chamar, deixa eu indicar o Thiago, porque ele vai ajudar a fazer meu projeto funcionar, né? Eu não vou precisar, né? Diminui o meu risco também, né? E o instalador é a mesma coisa. A gente tem clientes instaladores, Ah, que ótimo. né? Tem instalador que contrata a gente para fazer um escopo de comissionamento que, pensando no conceito, seria um escopo a ser contratado pelo cliente final, né? Uhum. Então, mas tem instaladores que tenha já essa preocupação, seja uma preocupação realmente de entregar um sistema com qualidade, ou até uma preocupação é, de saber responder às demandas do cliente, né? De ter um olhar de terceiro, né? Para apontar os problemas dele antes do cliente vir apontar. Então, hoje a gente tem aí pelo menos três grandes instaladores de ar-condicionado, por exemplo, que a gente atende, e muitos clientes finais, né? Então, o cliente final é mais difícil a gente ter esse tipo de conflito, porque ele quer que a gente aponte o dedo mesmo, né? Mas às vezes tem algum atritozinho. Tem um cliente nosso que falava quando tinha a vistoria do Corpo de Bombeiro, né, para fazer a parte de validação de escadas pressurizadas, né? Então ele falava: não, primeiro eu atendo o bombeiro, depois eu atendo o Thiago. Porque a gente fazia tudo de acordo com a norma e o Corpo de Bombeiro não tinha equipe para receber isso, né? Então, o Corpo de Bombeiro, às vezes, era muito mais simples a avaliação deles do que a nossa, que era técnica e preocupada com segurança, com a confiabilidade do sistema, né? Enfim. Mas acho que eu não tenho nenhum inimigo como comissionador, não, e talvez, Ai, pelo menos não que deixa eu saiba. eu tenho mais uma dúvida que eu fiquei. No Mater Dei, você falou que precisava chegar na temperatura de utilização de 14 graus. Esse 14 graus é aonde que você está falando? É a água gelada, é a água que Ah, e circula na água que Via ia Fria. circular. Tá, entendi, entendi. Geralmente, quando a gente fala sistema de água gelada, a gente está falando de água a 7 graus no máximo, né? Na Entendi. viga fria, a gente não pode circular a 7 porque senão teria condensação. Então, a gente circula a 14, que é justamente o limite ali do ponto de orvalho para uma condição ambiente de 24 graus com 50% de umidade. Então, pensando no ambiente a 24 graus com 50% de umidade, a água a 14 graus não vai condensar. Então, esse é o requisito. Ah, muito bom. Obrigada, viu? Tiago, queria parabenizar também a apresentação super clara, né, muito interessante, e acho que a gente vê como isso faz um diferencial na resolutividade, né, do serviço, na inauguração do serviço.
eu queria, assim, entender um pouquinho. Eu achei que eu nunca tinha ouvido falar dessa questão do comissionamento em obras existentes, né? A gente sempre entendia o comissionamento como uma obra que está inaugurando, mesmo que seja uma inauguração no hospital existente de uma obra nova, né? Uma reforma, alguma coisa, mas não assim, olhar o prédio como um todo. E aí eu queria entender com você o que que isso se confunde com avaliação pós-ocupação, que é uma coisa que a gente usa muito como análise de projetos existentes, né? A APO. Se isso, como é que isso se confunde em termos de, como é que você diferencia isso com avaliação pós-ocupação? E outra coisa também, você falou que você começou no Mater Dei, eu também sou de Salvador, né? A gente acompanhou aqui também a construção do Mater Dei, temos um relacionamento com o Mário Sérgio e tal, assim, acompanhamos essa novidade da Viga Fria. E me surpreendeu a fala de você ter entrado bem antes, né, do que já no processo final. Então, qual é o tempo certo da equipe de comissionamento entrar, né? Já que você, pelo que você relatou, aí até um pouco confunde com o trabalho de massinha que acabou de falar ali, né, que é da parte da fiscalização de obra, né, que são empresas que fazem fiscalização. Então, como é que você separa a empresa que está fiscalizando, né, que é uma tendência a gente ter hoje empresas gerenciando obras e fiscalizando obras da empresa que vem fazer o comissionamento, que para mim entraria mais no final, já para prestes de inaugurar, pegando os projetos, analisando e botando em marcha, né? O funcionamento de todos os sistemas, não só de ar-condicionado, mas de todos os sistemas, de acordo com os projetos executados. Então, só para esclarecer melhor para a gente possa entender e contratar melhor, né? Tá. É, vamos lá. Primeiro, pensando na obra nova, né? É um circuito na execução do que está, né, do que está contratado, do que está projetado, né, e muito focado na instalação, vamos falar assim, né? O comissionamento ele tem um olhar focado na operação. Então, acho que essa é a principal diferença de abordagem. Então, assim, eu não vou olhar, né, meu interesse não é olhar se o tubo de aço que foi colocado está na especificação conforme o memorial do projeto. Eu quero saber se aquele tubo consegue passar X metro cúbico de água a X temperatura, aquele sistema vai ser possível de balancear e distribuir a água da forma como deveria para conseguir um controle efetivo lá na frente. Então, tanto é que eu não fico full time na obra, a gente faz, né, visitas específicas, é, técnicas, mas muito voltado para o operacional. Então a gente vai acompanhar todos os testes operacionais. é, a gente costuma até, né, ter parcerias com empresas de fiscalização, porque às vezes a empresa de fiscalização tem um engenheiro mais generalista, e aí, que geralmente às vezes entende muito da parte elétrica. Por isso até que a gente se especializa muito no ar-condicionado, que eu acho que é o ponto onde é muito complexo e é difícil uma pessoa generalista ter um conhecimento profundo de todas as lógicas de controle, de todos os detalhes, né, no funcionamento do sistema de ar-condicionado. E aí vai depender muito da equipe de fiscalização mesmo, né? Se tem uma fiscalização, às vezes é um engenheiro eletricista que está acostumado com obra de elétrica de grande porte e tal, e está acostumado com testes, ele indiretamente ele vai fazer algumas ações, né, que a gente venderia como um comissionamento. Então, acontece do cliente não contratar a gente para fazer esses testes. Aí vai muito do interesse realmente do cliente. Aí a gente vai definir em conjunto, né? Mas a ideia é que a gente seja contratado o quanto antes, porque se eu chegar só para colocar em marcha, imagina eu chegar para colocar em marcha e eu falar, ó, esse atuador da válvula, ele tem um tempo de resposta que não atende esse processo. Vai trocar tudo? Né? Então, às vezes tem critérios, né, operacionais que a gente tem mais capacidade de encontrar isso, né, antes do que o fiscal da obra, que vai, às vezes, vai olhar isso na hora que está instalado, né, para fazer acompanhamento, né, físico de obra, para validar a medição e tudo mais. É outro olhar, né? Então, que isso faz muita diferença na hora da gente trabalhar. Isso na prática, em campo, isso não se confunde, sabe?
Eu entendo, é uma dúvida que, né, que geralmente, né, as pessoas têm mesmo, mas isso na hora que começa a rodar, fica muito claro, fica muito clara essa diferença do enfoque nosso, que é na operação, em atender o requisito do proprietário, né, e o fiscal, que também, né, tem que existir, mas com foco em andamento da obra propriamente, né? Centro, eu não estou preocupado com isso, né? Isso tem outros profissionais que vão acompanhar isso também, né, na parte de gestão, né? Mas, em resumo, contratação do comissionamento o quanto antes. Hoje a gente já tem um cliente, que é o Sesc de São Paulo, que ele contrata o comissionamento antes de contratar o projetista, porque ele já usa o nosso serviço de, de definir os requisitos, né, junto com o proprietário. Ele pega esse documento, que é o OPR lá que a gente elabora junto, e entrega para o projetista, né? Então, antes do projetista começar a trabalhar, ele já tem que ter conhecimento de quais são os requisitos detalhados do proprietário. Então, é um cliente que é contratado a gente antes. O caso do Mater Dei, não, tá? O caso do Mater Dei, o projeto já estava praticamente pronto, né? Todo o conceito definido e tal. Mas como a obra já estava começando, as instalações, mas ainda tinha um envolvimento, então a gente ainda conseguia fazer algumas mudanças pontuais, né? Então, a gente não entrou no conceito, mas a gente entrou numa fase que a gente ainda tinha um poder de influência no projeto. E isso fez diferença, né? Então, mais uma vez, quanto antes, melhor. Outra pergunta do comissionamento de empreendimentos existentes. O foco é resgatar desempenho, né? Então, é o mesmo foco na operação, mas para tentar recuperar um desempenho ou otimizar o sistema. Então, quando eu vou fazer um comissionamento de edifício existente, eu tenho o projeto como referência, mas eu não fico engessado no projeto. Eu vou verificar se teve alguma mudança de ocupação, se hoje em dia já tem alguma tecnologia mais nova, né? Se eu consigo ajustar aquele sistema, né? Às vezes com algum investimento ali, algum dispositivo mais moderno, a gente consegue otimizar aquele sistema. Então, é um foco em recuperar desempenho para atender às condições atuais, né, do empreendimento. Então, é muito parecido, é um diagnóstico, né? É um diagnóstico, é uma avaliação do sistema com um diagnóstico, né, de eficiência e propondo melhorias, e proposições de melhorias. Basicamente, o recomissionamento é isso, né? E a maior demanda, para falar a verdade, né? A gente teve também um projeto agora do shopping, que também foi reconhecido lá pela ESHO, na premiação do ano, que foi um retrocomissionamento do sistema de ar-condicionado e automação do shopping center, onde a gente conseguiu lá um ganho muito grande de eficiência energética, foram 25% mais ou menos de economia de energia, 2 anos e meio de payback, sem mudar os equipamentos, né? Só mudando o conceito da CAG, a gente mudou o layout, criou um sistema um pouquinho diferente, mas usando as mesmas bombas, é, e, enfim, né? Mas focado, né, em otimizar o sistema existente. Eu não sei se eu respondi todas. Respondeu sim, obrigada. Tem uma pergunta no chat que não sei se você quer ler, Sandy, de Tiago. Sim, está aqui, seu xará, Thiago. Está questionando aqui, né, devido às mudanças recentes das normas, né, principalmente aí pós-Covid, da 7256, a questão dos filtros, né, que teve aí uma alteração, um incremento, né, dos filtros, mas que a vigilância ainda continua aprovando, né, sem essas inclusões. Como que isso ficaria, né, creio eu, dentro do comissionamento? Ó, os projetistas sérios estão atendendo a norma, né? Isso não tem dúvida. As ações maiores, pelo menos que eu tenho visto, têm atendido o projeto, mas realmente a vigilância tem um gap de tempo aí até a vigilância saber o que, que ela tem que cobrar. O tem esse problema.
né? O corpo de bombeiros, a vigilância tá deixando passar itens que não, né, que não deveriam, já estão é, em não conformidade com a norma. É difícil falar, né? A gente tem um papel, né? Eu também atuo em outras associações, eu atuo muito para a Ashway, atuo na Brava também. A gente tem um papel muito forte de educação das fiscalizações também. A gente dá curso de, de qualidade do ar para vigilância, né? A gente faz evento direcionado para o Corpo de Bombeiro. Então, é para tentar também, né? Não adianta só a engenharia, né? Preocupar com o sistema, conceber um sistema ali mais seguro, se na hora de fiscalizar eles não souberem, né, tecnicamente como receber aquele sistema. Então, acontece, realmente. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos, na hora de refazer essa validação, eles não vão olhar a última. Eles vão falar, pera lá, essa obra é de quando? Qual que é a data? X. Qual que é a norma que era vigente? É essa. Não, então tá errado. Vai ter que arrumar, né? Vai ganhar tempo, né? Mas se daqui a pouco a vigilância começar a verificar, a gente passou isso com alguns ambientes. Então, por exemplo, há um tempo atrás a vigilância começou a pegar, pelo menos aqui em Minas Gerais, muito pesado com salas de endoscopia. Quem tinha, né, quem tinha feito sem atender às normas e estava funcionando, naquele momento teve que adequar. Então, eu acho que o caminho vai acabar sendo esse, mas a gente sabe que a vigilância não vai ter perna para correr todos os hospitais que tem aí, então a gente tem que fazer a nossa parte. E nem corpo técnico para análise, né, detalhada de um projeto de climatização, né? Acho que são poucas aí, algumas das vigilâncias que possuem um corpo técnico, né, Tiago, para fazer essa análise já na ponta, né? Mas como você Né? falou, uma hora ou outra precisa ser adequado, né? E Que vale eu, muito da responsabilização do projetista, do instalador e até mesmo do proprietário, né? que é um exemplo bobo da parte de incêndio, né? Os sistemas de escada pressurizada, os grandes hospitais, né, acabam tendo. A IT do Corpo de Bombeiros, que é meio cópia para quase todo o país, ela foi revisada recentemente e aí colocaram um anexo que é um checklist de comissionamento da escada. E aí você, para ter o AVCB, você tem que apresentar esse checklist preenchido e assinado pelo RT. Só que o propósito da escada do sistema é pressurizar a escada, garantir as pressões, né? E nesse checklist não tem o teste funcional. Ele está detalhado na IT, né, como tem que ser o teste, quais são os valores, mas ele não está no checklist. Então tem estado que o Corpo de Bombeiro olha só o checklist e dá o AVCB. Então, às vezes, a escada não está nem energizada, não tem nem energia no quadro elétrico do ventilador da escada, e o bombeiro aprova, porque o checklist está ok, porque nele não tem o teste funcional, né, dos testes das pressões. Então, assim, é uma coisa crítica, né, que a gente tem que, né, educar, né, mostrar para eles que, né, a ideia foi boa, mas esqueceram desse detalhe lá no documento, então acaba, né, gerando um problema. Não resolve 100% o problema. Perfeito. Bom, Tiago, mais alguma dúvida, pessoal? eu Opa. tenho, é, tudo bem, Tiago? Queria parabenizar pelo esse projeto, né? Que o Mário Sérgio falou em uma, em uma palestra dele que eu vi, né? Sobre o projeto de Salvador. E aí eu queria entender, assim, o comissionamento em relação por ser um projeto tão inovador, de ter tanta, de ser tão diferente do convencional, como é que fica a questão da herança de manutenção, né? Porque por ser um projeto tão diferente daquilo que é trabalhado, como é que vocês assim passam também, indicam as pessoas que vão fazer manutenção, que vão olhar aquilo ali diariamente, o time orgânico se envolve nisso? Eu queria entender essa herança deixada pelo comissionamento. Nesse caso, do Mater Dei especificamente, sim, que o time orgânico se envolve.
Se não se envolvesse, gente não seria viável fazer um sistema tão complexo, né? Porque eu acho que só fez sentido um sistema tão inovador e tão diferente porque o cliente final assumiu, aceitou essa responsabilidade também, né? Então, da nossa parte, é documentação, né? Como a gente faz o acompanhamento todo, né? Dentro desse processo de garantia de qualidade, é, é pegar isso tudo o mais bem documentado possível para a equipe de operação, para que ela saiba como que aquilo funciona, né, quais são as limitações, né, o impacto de cada problema, né, que operacional, né, pode causar. Então, né, esse hospital mesmo já foi depois da entrega, eu já voltei lá uma vez, a equipe minha já voltou lá mais umas duas vezes para reforçar, às vezes, algum ponto, né? Então, entra, às vezes, um pouco na questão do comissionamento contínuo que eu comentei, né? De a gente continuar garantindo o melhor desempenho ao longo da vida útil. Mas isso, a equipe de operação e manutenção é fundamental, né? Se não tiver uma equipe consolidada, se for um cliente que não dá valor para isso e que vai ter ali rotatividade muito alta, é, tudo se perde muito rápido. E aí você começar a ter uma degradação muito rápida do sistema, que é muito mais caro, né? O sistema com vida fria é muito mais caro. Aí o prejuízo, aí tudo que era para ser benefício vira conta para pagar, né? Então, né, imagina, se você tem um fancolete e você não faz o tratamento de água e vai incrustar a serpentina do fancolete, beleza, você troca a serpentina, que custa X. Agora você vai ter o mesmo problema com a viga fria, que custa 5x. Né? Então, o impacto dos problemas de manutenção também, né? Se você precisar começar a ter corretiva no sistema que é mais caro, a corretiva também vai ser mais cara. Mas, por outro lado, a preventiva no sistema que está lá é muito mais barata. Né? A manutenção preventiva na viga fria é muito simples. Né? Não tem ventilador, não tem correia, não tem polia, não, né? Então, tudo isso é parte do nosso trabalho de comissionamento, garantir que todas essas informações cheguem para a equipe de operação, né? E até alertar o cliente lá atrás. Se ele não vai ter isso, ele fala, cara, sai fora. E foi Né? justamente isso, Tiago, que ele falou lá que a primeira grande manutenção prevista era com 2 anos depois da instalação. Então, se eu não tenho uma equipe que vai permanecer lá por 2 anos, os manuais têm que ser bem claros e tem que estar bem ali na ponta, né? Para o pessoal poder utilizar, poder educar a equipe que está chegando, porque 2 anos depois de instalação é muito tempo. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Lucas, da empresa Álvares e Marçal. Atuo na gestão de projeto de uma construção de hospital em Maceió. Gostaria de entender quais práticas podem ser adotadas para atuar de forma preventiva durante a etapa de execução da obra e quais são os principais pontos de atenção para estruturar uma estratégia de mitigação de risco relacionado ao comissionamento. É complexa. O comissionamento ele é mais um, né? Na verdade, o processo de comissionamento ele pode até ser considerado uma estratégia de mitigação de risco, né? Eu acho que seria um bom resumo para essa pergunta é isso, né? Porque o foco do comissionamento é justamente esse, né? Garantir qualidade, garantir confiabilidade, garantir que o sistema seja capaz de funcionar da forma como ele foi pensado lá no começo. Então, eu acho que a gente pode resumir falando é isso. O comissionamento ele é uma das grandes ferramentas de mitigação de risco, né, dentro dos sistemas. O sistema bem comissionado, né? Por isso o comissionamento é tão forte, por exemplo. Um sistema bem comissionado, ele vai ter uma confiabilidade maior, ele, é, ele vai ter menos falha, ele vai dar menos manutenção corretiva, né? Ele vai começar
está funcionando da forma correta, né? Então, eu acho que a gente pode olhar por outro lado, né? É uma ferramenta que pode ajudar a mitigar riscos durante a fase de construção, né? E operação também. Até aproveitando esse gancho, né, e um pouco do que você comentou na apresentação, e até o que a Márcia também levantou de questionamento, pode ser contratado pelo cliente principal, né, pelo proprietário, creio que na maioria das vezes é isso que acontece, como também pelo próprio instalador, para ele ter a garantia de que a execução dele vai ter uma operação efetiva, né? E aí sim, né, tendo um melhor custo, ou talvez evitar uma garantia ou um prejuízo, né, ao final da instalação, né? Acho que é uma ferramenta, né? Não deixa de ser uma ferramenta, o comissionamento. Sim. Se a gente pensar o tempo, o transtorno que são muitas vezes os períodos de entrega de obra, né? Se você consegue ter uma entrega suave, sem grandes problemas, porque todos os problemas já foram, né, mapeados antes e resolvidos antes, discutidos, né? Acho que só esse ganho financeiro para o próprio instalador aí, né? E durante essa fase de entrega. Bom, pessoal, chegando ao final aqui, eu não sei se vocês têm mais dúvidas. Tiago, nos escuta? Deu uma travadinha aí, mas eu acho que retornou. Sim, deu uma travada, mas estou escutando, sim. Legal, legal. Se não tem mais dúvida, é só agradecer mais uma vez aí a conversa, né? Agradecer a oportunidade. Coloco à disposição aí. Perfeito, Thiago. Muito obrigado mais uma vez, tá? Aos participantes aqui, espero que tenham aproveitado, né, os insights aí do comissionamento. Deixo aqui o convite, né, para quem não é associado ainda da BDH, entrar no site, né, no canal aí. Tem muito material bacana, várias palestras assim como essa, né, e parabéns, Thiago, aí. Obrigado, pessoal, pela participação, tá? Boa noite a todos, obrigada, foi ótimo. E Boa noite, convidar Boa pessoal. noite, parabéns, foi ótimo, muito bom. Gente, Obrigada. obrigada. Boa noite. convidar para o congresso Muito da BT obrigado. que vem, em agosto do ano que vem. Dá tempo todo mundo se programar, estamos discutindo temas como esse e tantos outros na área de saúde. Perfeito, maravilha. Tchau, tchau. Obrigada, Um abraço, gente. Sander. Boa noite a todos. Boa noite.